Oi, gente, tamo ao vivo. Pissalário, quem é você, Pissalário? Eu não sei quem é Pissalário, mas eu vou dar oi pra ele. A minha live também caiu, por algum motivo misterioso. O Instagram tá vendo que a gente tá aqui discutindo coisas que ele acha babado, e aí ele tá derrubando a gente. Mas não vai conseguir, porque se você ganhou o seu, eu vou ganhar o próximo, e é isso. Choque de monstro, meu amor. Dalvinha! Estão perguntando aqui se a Laurinha Lero vai ser convidada. Talvez. Mas a Laurinha Lero talvez entre como uma voz aí de. Como é que chama, minha gente? Uma voz do além, né? Quem tem aí a mediunidade trabalhada, talvez escute a Laurinha Lero. Vou acenar pra Isa e agora eu vou colocar a Isa. Isa, meu amor, volta. Marcelo. Eu nem acredito que você apareceu. Ah, finalmente. Eu vou levar essa conversa pra terapia. A Suelen que lute. Ai, olha que tudo. Os, Ai, foi os, difícil. os comentários aqui. Ó, parece que agora deu um jeito dos comentários estão aparecendo, mas os comentários não estão no teu rosto. É Vocês porque eu tô um pouquinho mais pra cá. isso, um pouquinho mais para a esquerda, para a direita, no caso. Mas a gente, É, vamos dizer que é para a esquerda, né? Vocês, é tudo uma vocês, questão de perspectiva. vocês acham que os comentários estão atrapalhando? Ah, eu acho legal o comentário. Eu sofri um pouco porque eu não pude comentar na live É, eu com vi que você. Flávia. É, eu comentei loucamente no seu inbox. Como é que eu tiro comentários? Alguém sabe? Me ajuda a tirar o comentário, não, mas Ai, deixa! não, eu não queria tirar, eu queria baixar, porque tava tipo. Mas tudo bem, então. Vamos seguir. Desculpa. É que os comentários eles estavam baixinhos. E aí aparecia pra mim aqui, eu acho que pra vocês também um por vez. Mas agora aparece cinco por vez, eu não sei como sair. Mas Eu enfim, acho que tem a ver com o fluxo. também não sei, ó. Mas aí, quem souber aí vai falando que Marcela tá falando que agora vai É, ter a live da Flá com os comentários para ser democrático. É, tem. mas aí, quem não comentou no da Flá, porque achou que não teve oportunidade, teve sua voz silenciada. Esse é o momento, você vem aqui e coloca o que você quiser falar, que eu tô vendo, a Isadora também tá vendo, e a gente vai comentar ao vivo. A gente estava falando sobre hacktivismo e qual que era a sua visão de hacktivismo e como que isso criticamente chega na gente, né? Fala aí, o que você estava falando? Não, então, eu estava falando que a minha compreensão de hacker é a pessoa que é capaz de subverter o uso de qualquer tecnologia, não necessariamente cibernética, e que nesse contexto, assim, a minha visão mudou bastante, né, nesses anos também, porque as coisas acontecem, né? O que é que a gente vê de prática de hacks, de hacktivismos, enfim. Eu fico. Eu tenho a impressão de que o hacktivismo desse tempo tinha que ser alguém hackear o algoritmo. Um algoritmo, do Google ou do Twitter ou algo do tipo, para mudar a ordem como as coisas aparecem, por exemplo. Isso já mudaria muitas coisas, como se faz a interação em rede, por exemplo. Eu estava lendo uma experiência de uma pesquisadora que ela tentou fazer isso, que era realmente hackear o algoritmo do Google, que ela percebeu que quando colocava mãos no Google Imagens, só apareciam mãos brancas. E aí o que ela fez? Ela queria que aparecessem mãos de outras cores, né? Mãos de pessoas negras, enfim. Mas ela contou com a ajuda de algumas pessoas. Ela fez uma rede, primeiro fez um ensaio fotográfico, aí contou com pessoas que tinham blogs que são linkados ao Google AdSense e tal, porque como é que funciona o PageRank, né, que é o algoritmo do Google? Ele funciona através das páginas que elas são ranqueadas, elas colocam a referência
e você vai pesquisar as que têm mais ocorrência, elas vão aparecer primeiro. Então, o experimento dela funcionou, assim, não é uma coisa assim, vai mudar a forma de... Enfim, ela não acabou com o racismo algorítmico, mas foi uma experiência interessante de como se pode fazer uma hackeada dessas. Mas eu Eu tô tenho ouvindo. cada vez mais... Tá Calma, cortando, é? Isadora. Calma, Isadora. Eu tô ouvindo interferência no teu microfone, como se tivesse alguma coisa passando no Eita, microfone o tempo todo. Então, eu acho que era o outro fone. dá uma estabilizada nisso pra gente poder te ouvir direitinho. Pronto, eu acho que assim vai funcionar melhor, então. Pronto, Eu então deixa eu só segurando. te perguntar uma coisa. A gente tá falando de hacktivismo e contextualizando isso no mundo da coleta de dados, né? Da privacidade e da vigilância. Quando eu tinha proposto essa conversa, eu tinha falado de coleta de dados e privacidade. A Isadora falou: o que você acha da gente falar sobre vigilância também? Eu falei, amiga, tudo a ver. E a gente vai falar sobre vigilância também. E aí, mas sendo que o hacker, historicamente, essa nomenclatura, esse nome, essa alcunha, ela tem uma carga negativa histórica ainda, né? O Assange no Cyberpunk, ele tenta desfazer um pouco essa carga histórica, mas como a gente estava falando, esse termo, esses estudos sobre coleta de dados e tudo mais, eles não são tão democráticos quanto a gente gostaria que eles fossem, né? Então, eu queria saber em que hoje a gente tem até um tempo atrás, a gente tinha esse termo hacker, o hacktivismo talvez por correlação, um termo muito no abstrato da coisa no dualismo do ruim, do ruim do bom, né? Como uma coisa negativa, né? Eu queria saber qual que é a tua previsão, ou qual que é a ideia que você tem, que esse previsão não, né? Que é que ninguém é mãe de nada, mas qual que é a ideia que você tem desse termo hack e do hacktivismo nos anos futuros. Porque eu acho que talvez com o tempo, sendo otimista, diferente da maioria das pessoas que estudam esse assunto, que são um pouco pessimistas ou realistas demais, sendo um pouco otimista, eu acho que talvez o hacktivismo esteja muito mais presente na nossa vida daqui a uns anos. E isso talvez seja vendido como, não, isso é a encarnação do mal na Terra. E como é que você vê isso hoje e futuramente? Você estava falando que o hacktivismo mudou ao longo do tempo. Qual que é a sua ideia dessa projeção futura, talvez? Eu não tenho bem uma projeção, eu não consigo imaginar isso, porque até pelos exemplos bem recentes que a gente teve, no própria situação da Vaza Jato, foi uma tentativa, né, de criminalização do hacker, que era um hacker misteriosíssimo, que teria feito, aí depois foi pego o hacker super misterioso, vermelho, enfim, vários símbolos, né, reunidos para agrupar, para juntar melhor como odiar aqueles indivíduos. Uma Sim. coisa que eu observo muito quando se tem essas notícias a respeito do crime, do hacker, e muitas vezes quando eu vou falar sobre hacktivismo, as pessoas suscitam muito, e o que é que eu vou fazer com os criminosos da internet? Eu disse, meu filho, não sei. Mas é que é uma coisa que eu observo muito em relação ao uso dessa terminologia, se refere à individualização do problema, que é tipo, o problema é uma pessoa que tu tá aí, tá meio, Eu acho que tô, tu travou. travou? Não, pronto, era que tu tava parado. É que eu só buguei. Eu tô prestando atenção no que tu tá falando, eu buguei, assim. Mas então, aí essa ideia de que é um indivíduo que é criminoso, e a gente tem muito essa ideia assim também no, isso está no nosso imaginário, né? De que o problema, por exemplo, o nosso problema social é um ladrão, uma pessoa que é horrível, enfim, essas coisas. E aí, então, a pessoa que a gente deve temer na internet é um hacker, e não como esses processos nos violam de forma sistemática, tipo com a violação da nossa privacidade, enfim, esse tipo de coisa. Mas E previsão de como é que vão ser os hacktivismos, eu não faço a menor ideia. acho que eu fui além, né, amiga? Acho que eu viajei. Mas, assim,
Voltando para Mas é bom pensar nisso e dar ideia para quem sabe usar essas tecnologias, né? voltando para a realidade, botando o pezinho no chão e fazendo mais uma vez referência ao Assange, e você falou aí dessa em como hacker ele entra em contraponto com esse lance criminoso, né? Esse lance da criminalidade, do obscuro. E aí sempre que a gente fala sobre proteção de dados, sobre alguma coisa assim, sobre o uso da internet de forma geral, surgem os quatro cavaleiros do Apocalipse que o Assange fala. Você podia falar um pouco mais sobre isso? Eu já nem lembro mais quais são exatamente, mas ele fala da pedofilia, do Isso. terrorismo, da lavagem de dinheiro, e o quarto eu sempre esqueço. Eu tenho um problema, assim. Não sei se é pornografia, Mas eu também sei, por isso que eu joguei pra tu. eu acho que é pornografia. E é uma coisa muito recorrente, de fato. Nesse sentido, tipo, a gente tá vivendo isso agora, né? Por que é que a primeira forma de combater o coronavírus é com mais vigilância? Por que que a primeira opção é essa? Vamos fazer. Eita, tá carregando tua Voltei, internet. Voltasse? eu voltei. Peraí, para ainda. Tá ótimo. Voltei, gente. Oiê, vocês estão me vendo? Oi, Estão me tô ouvindo? lhe vendo. Tá Estão me bem ouvindo? pixelado. Tô lhe ouvindo bem agora. Tá. Eu vou Mas ainda fazer. aparece o círculozinho de carregando. Eu vou. Eu... Vocês Peraí, estão. amiga. E agora? Voltou? Oiê. Fala mais. Pronto, Tá falando mais. voltando. Som. Tá pixelado? Tá carregando? Comenta aqui embaixo, Ai. gente. Eu tô me sentindo muito youtuber. Puta que pariu. Ai, que ódio. Mas assim, nada contra. Ai. Mas fica travando a tua imagem. Eu não sei se a minha tá assim também. Será? Ainda? Pergunta, Flávia, Agora dos você que. bots hacktivistas. Oi, você que travou agora. Tá pixelada? Eita, Eu tô pixelado aí? parece que eu tô. Não, Pixel. agora tu tá perfeito. Ai, eu sou perfeita. A louca. Então a gente vai falando enquanto tiver Pronto. áudio, Não, é porque é o talvez. seguinte, eu tirei da banda larga e coloquei no 4G. Vamos usar esses dados aí, que os meus dados estão sobrando por mês, menino. Já pensaste? Olha que tá cedo no mês, viu? É ainda dia 7, 8. Eita, perdida. Ai, é isso, eu que lute. Pronto, agora tá funcionando normal. Vamos lá, vamos Então vamos continuar. retomar sobre o que a gente estava falando, As que vis- era esse uso da vigilância intensiva nesse momento. Pronto, então. Isso vocês estavam conversando, né? Também tu estava conversando isso com Flávia. E eu fico bem reflexiva sobre como a vigilância é sempre a primeira estratégia para. Ah, eu queria ler esse comentário. Deixa eu ler. Essa estratégia que a primeira coisa que se faz é pensar em formas de aplicar vigilância, como se isso fosse resolver o problema, em vez de pensar primeiro em como testar todo mundo, qualquer outra coisa, né? Que não fosse, Sim, sei lá, usar dados de celular que ninguém concedeu. Inclusive, assim, o adiamento da efetivação da Lei Geral de Proteção de Dados, ela convém bastante nesse momento, que tem sido criados esses aplicativos para utilização e rastreamento, que na verdade esse rastreamento, se não me engano, ele é feito por Bluetooth, porque não dá para ser por GPS, porque senão ia parecer que gente que mora em prédio tá sempre numa aglomeração, né? Tá todo mundo lá. é. E fora que, assim, qual é. Eu fico meio que pensando qual é a eficácia desse tipo de aplicativo. Assim, sei lá, aglomeração. Onde é que vai ter aglomeração? Vai ter em ônibus, vai ter no caso de cidade que tem metrô, vai ter em metrô, vai ter em feira. De que adianta isso, assim, exatamente, se não saber onde é que estão os dados dessas pessoas e isso vai sendo colocado goela abaixo sem mais criticidade mesmo. Tem mais Deixa eu ver isso que curiosidade de Rebeca Deixa eu ver ver se o os que resultados. Rebeca colocou aqui. Da galera compartilhar a mídia pirata, levar esse debate, dar uma estica, dá total.
Sim, se os bots são hacktivistas, que eu estou pensando nisso ainda, Flávia. Será que os bots são hacktivistas? Olha, não sei, né? Porque eu fico, assim, pensando nessa ideia de que hacktivismo é o ativismo, o que é hacker, né? O sujeito que subverte o uso de uma tecnologia. Então, o ativista é o que faz do uso dessa atitude um ativismo. E aí, se ele está servindo para uma norma e sem subverter, não seria hacktivismo, a menos que a gente comece a criar uns bots para bagunçar esse rolê, que eu acho que deveria acontecer. Luiz perguntando aí como que isso pode abrir brecha para um estado de vigilância. É justamente nessa questão que eu quero chegar, Luiz. Massa a pergunta, porque a gente está nesse momento agora, e aí o Estadão, por exemplo, entrou numa ação na justiça para ter acesso aos dados, não. O fato para saber se o Bolsonaro teve o Covid-19 ou não, para saber e de que forma isso pode repercutir na nossa democracia, porque no pico do rolê ele estava lá fazendo passeata, incentivando as pessoas a irem para a rua. E aí a gente entra num dilema, assim, num dilema intenso, que é sobre o princípio da publicidade e acesso à informação versus a defesa da privacidade e da intimidade. O Sérgio Amadeu, que eu tinha comentado, na verdade o Sérgio Amadeu foi Isa que me apresentou. Quem chegou agora, o Sérgio Amadeu, ele é um cara que ele discute sobre esses temas e vários outros de maneira muito popular. Quem tiver um Kindle ou alguma coisa pode ter acesso a um livro do Sérgio Amadeu, é super baratinho, sei lá, R$ 7 você tem acesso a uma obra que você consegue entender isso de uma forma um pouco melhor. E ele fala muito isso que eu tinha comentado com a Flávia, mas que eu refaço a pergunta para ti, que é, mas agora contextualizando com esse debate que eu falei da publicidade e da informação versus a privacidade e a intimidade, que é justamente o debate que as duas esferas da justiça estão fazendo. No caso, o Estadão, que entrou com ação na justiça, está alegando que precisa dessa informação, que essa informação ela é necessária para que a gente possa discutir sobre outros temas e ir mais fundo. Então, a gente ter acesso à publicidade e a gente ter acesso à informação, e a AGU, no caso, que protege a União, que protege essa entidade, que representa essa entidade e, por consequência, o governo, esse projeto de governo tão, assim, nefasto, né? Fala em defesa da privacidade e defesa da intimidade. Isso não me parece um debate recente. Esse tipo de dualidade não me parece uma dualidade recente, porque é justamente a dualidade que as empresas, as grandes big techs, falam, né? Assim, ai não, a gente tá aqui dando acesso à informação, a defesa da privacidade. Fala um pouco sobre isso. O que é que você acha dessa dualidade? Como é que você acha que essa dualidade não é de hoje? Essa é uma questão que a gente tem também dentro de jornalismo, né? É uma celeuma antiga, que é tipo, o que é que a gente, onde é que começa o interesse público e onde é que termina o direito das pessoas, da privacidade, enfim. É uma coisa que a gente tem já no jornalismo. Pensando nessa esfera que a gente vive agora, de controle de dados, eu acho que a gente já está nessa situação de vigilância total, assim, que Thales perguntou. Talvez ela não esteja ainda centralizada num só lugar, que era esse o grande medo, a grande paranoia do século XX, né? Que o problema era a vigilância estar centralizada naquela ideia de um panóptico apenas. E o que a gente tem a gente tem monopólios distintos e que se engalfinham pela dominação. Mas no caso do teste de Bolsonaro em si, aí é outro rolê, que não é a privacidade, é interesse público, de fato. Sim. Ele não é um cidadão qualquer. Ele não é que nem. Não sou eu, não é você, não é uma pessoa aleatória. É o diabo do chefe de Estado, né? Então Sim. isso tem uma implicação. Ele não pode omitir isso. Enfim, isso é interesse realmente nacional. Mas E eu em acho que papel, é uma privacidade diferente da que a gente está pautando aqui. Não sim. sei.
Mas só para falar disso ainda, de legislação, porque eu acho que isso entra um pouco em legislação da coisa pública, né? É interesse público que a gente estava falando. E como isso interfere na democracia. Isso é muito interessante a gente falar sobre isso, porque ainda fazendo uma correlação com o Bolsonaro foi eleito muito em função do tanto de coisa que ele publicava no Instagram, não, no WhatsApp, né? Do tanto de interferência, no tanto de pessoas que ele conseguiu atingir no WhatsApp. E aí a grande questão é o seguinte, é que o Morozov fala o seguinte, a, a democracia moderna, por exemplo, na televisão, a gente criou meios que essas pessoas tenham um tempo ali específico de aparição. A gente cria a legislação democrática, ela cria meios e formas de limitar esse poder excessivo de comunicação na época da eleição que o Bolsonaro usou de maneira diferente no seu processo em 2018. E aí eu me perdi o que eu ia falar, menina, mas você entendeu. É falar assim, por que que ele Eu acendeu, fiz uma basicamente, né? É digressão, uma coisa eu assim, fiz uma digressão tão grande que eu me perdi, garota. Mas aí já era. Aí você fala aí o que que você tirou, o que que você queria acrescentar. essa parte é porque ele fez muito, ele importou um pouco do método de campanha eleitoral que foi bem sucedida nos Estados Unidos. Foi isso que aconteceu. E é o que se. Tá, não é isso que aconteceu apenas, né? Tem várias outras coisas, tem várias alianças com diversos outros setores capitalistas que propiciaram que ele tivesse esse capital também. Capital que eu digo político, enfim. Mas tem uma questão que ele fez uso do WhatsApp e essas plataformas conscientemente sabem do uso que era feito, daquelas milhões de mensagens que eram enviadas por um só celular, e isso era permitido, e nada foi feito. O problema que a gente tem é que, por exemplo, essas redes, elas permitem esse tipo de conteúdo. E tem, além delas permitirem, por exemplo, o Facebook que verifica página de conteúdo de extrema-direita. Por que você verifica uma página que faz isso? Qual é o seu objetivo na sua vida? Além disso, também tem a forma como funcionam essas redes, como é que a gente impulsiona determinados conteúdos. O que acontece? Toda semana, ou semana sim, semana não, tem uma Barbie fascista. Um vídeo de uma Barbie fascista falando um monte de atrocidade. E o que acontece muito é a gente dá palanque, né? Retuita com muita raiva, dizendo, meu Deus, olha que absurdo essa mulher, sem condições nenhuma, como é que pode? Eu queria que acontecesse isso e aquilo. Mas está compartilhando o vídeo daquela criatura, ou Regina, daquele cara, beijo. isso... Hã? Regina, beijo. Então, sempre tem, semana sim, semana não, vai ter um vídeo de uma pessoa fascista, ou mesmo das carreatas que eles estão fazendo, esse negócio aí, e a gente fica compartilhando esse tipo de coisa que, na verdade, o que a gente está fazendo é propaganda. Sim. Né? A gente está contribuindo para esse tipo de conteúdo chegar em outras pessoas. Porque no caso do Twitter, como é que cada rede vai funcionar de uma forma. Mas no caso do Twitter, a timeline, se você quiser só ver de forma cronológica as pessoas que você segue, você tem que configurar quase toda vez que você faz o login. Sim. Não sendo, e não sendo assim, você vendo o conteúdo mais relevante, o que vai aparecer? Vai aparecer o conteúdo que as pessoas que você segue acham mais interessante. E aí isso pode ser um like, pode ser um RT, pode ser qualquer outra coisa, de pessoas que não tem nada a ver. Quando a gente está compartilhando, mesmo que seja para criticar determinado, esse conteúdo de extrema-direita, a gente contribui com a propaganda disso. Uhum. Agora, Total. algumas dessas plataformas estão tendo que mudar algumas políticas, tipo o WhatsApp agora, depois de um monte de estrago feito, limitou, né, o envio de mensagens. Você não Sim, pode mais foi. mandar 1 milhão. É. Mas eu fico pensando também que algumas redes não são as mesmas redes em todos os países, né? Não tem WhatsApp nos Estados Unidos. Talvez não tem? Não Não, sabia que tinha. o povo não usa. Usa Não, outra o coisa. povo, o povo não usar é diferente de não ter. Eu sei que a galera lá usa mais SMS, né? Mas assim, aqui na América Latina é bem forte o WhatsApp, né? Mas então é porque então essas plataformas também vão ter Regulações. usos, a gente pode regulações específicas, enfim.
Então, Essa era a menina, importância, eu acho que eu até coloquei isso na mensagem, eu não falei, eu acho que eu não falei em vídeo, que era sobre a importância da Lei Geral de Proteção de Dados. então eu queria Por chegar que que lá, ela é importante? mas eu queria chegar lá, mas antes eu queria falar uma coisa que é sobre essa como a Lei Geral de Proteção de Dados, entre outras tantas coisas, pode antes da Lei Geral de Proteção de Dados no governo Dilma teve o Marco Civil da Internet, né, que é considerado Uhum, é, uma é isso como é que mesmo, chama? Cláudia. Instituição da informação, alguma coisa assim, uma espécie de lei mais abrangida da informação. Mas a gente, nesse momento da Covid, como você estava falando, a gente está vivendo um momento de ferramentas de vigilância muito pesadas, né? Então a China tem usado Uhum, drones, câmeras com reconhecimento facial, rastreadores de aplicativos, e outros países como Israel, Singapura, Coreia do Sul, Irã têm feito isso. E a grande questão é como, para além do fato que a China tem um modelo de governo diferente do mundo do mundo ocidental, onde a maioria dos governos são capitalistas, neoliberais ou liberais, e tudo mais. A China segue um modelo, uma mistura que eu não saberia geopoliticamente nem explicar, nem entender direito, mas tem um controle muito. A China é um caso específico, né? A China tem um controle muito grande sobre o que os seus cidadãos. Cidadãos ou cidadãos, hein, gente? Não sei. Os seus cidadãos. A galera que mora na China. O que, o que eles postam e tudo mais, né? E como epicentro desse momento, a China serve de exemplo para o bem ou para o mal, para muita coisa. Então, a minha questão é a seguinte: como que a Lei de Proteção Geral de Dados protege a gente nesse momento tão incerto que a gente vive? Essas ferramentas de vigilância, elas estão tão fortes, como você falou, parece que a vigilância é a primeira opção sempre nesses governos, né? Parece que a vigilância ela é a decisão mais fácil de ser tomada, e esses usos de ferramentas de vigilância estão tão presentes na nossa vida, seja de câmeras do prédiozinho ou de câmeras em todo lugar que a gente tá, que a gente mais nem percebe ou nem liga mais, né, na real. Então, como que a lei de proteção de dados poderia preservar a sociedade brasileira, a sociedade civil, nisso, e ela está sendo postergada, né? Qual esse contraponto aí? Vamos fazer esse contraponto, eu acho interessante. eu queria primeiro falar um pouco assim a respeito de, por exemplo, esse vigilantismo chinês ou de outros países. O que conseguiu, o que foi eficaz no controle da pandemia na China não foi apenas um vigilantismo, né? Tiveram várias medidas sanitárias que foram adotadas e que elas foram extremamente eficazes, inclusive isolamento total. Essa foi a primeira a ser eficaz. A gente tem muitas vezes essa ideia de que lá a vigilância é muito maior e muito mais agressiva, e eu não sei se dá para ranquear, mas às vezes a gente passa um pano. Porque, por exemplo, em Londres tem muito mais câmera de reconhecimento facial do que em algumas cidades da China, por exemplo. Lá se usa. Aqui no caso próximo daqui, em Pernambuco, estavam querendo colocar a câmera de reconhecimento facial nas pessoas encarceradas. Enfim, eu Nossa, acho que esse debate é uma coisa que acontece muito nos países capitalistas, esse controle, essa vigilância não se dá de uma forma que a gente tinha de controle do século XX, né? É isso que, por exemplo, o Sérgio vai falar muito, que é uma ideia de não é mais uma sociedade é, de vigilância, mas é esse controle que ele é um pouco mais difuso. Então, você pode modular grupos sociais de determinadas formas e não precisam necessariamente de um tanque para fazer isso. sim, Tem esse detalhe. A Lei Geral de Proteção de Dados, uma coisa muito importante que ela estabelece a primeira de todas é o que é um dado pessoal. Que o que é esse dado? Qualquer uma forma de identificar uma pessoa, ou seja, não é apenas o seu rosto, não é apenas o seu GPS, não é seu Bluetooth, mas qualquer dado
que possa fazer com que dê para ele identificar. Então, quando a gente tem essas informações sobre, por exemplo, como funcionam esses aplicativos que mandam dados de forma anônima, isso não é muito improvável que seja de fato um dado de pessoas anônimas, porque de forma anonimizada, que se Amiga, diz, dá né, um que não dá para exemplo. Dá um identificar. exemplo. Eu viajei agora aí. Não, é porque eu estava vendo de alguns, eu acho que é Inloco o nome do aplicativo, que é um desses aplicativos para medir se as pessoas estão cumprindo ou não o isolamento. Eu vi Aí, a gente estava conversando antes dessa live e compartilhando assuntos relacionados a isso, né? E você me mandou mandou uma matéria sobre esse rolê de dos vigilância países. dos países do mundo inteiro. E eu vi que a É, Argentina, que é aqui na América Latina, falando de América Latina, é, que a Argentina, aqui na América Latina, nosso país vizinho, que está sendo exemplo de cuidado com de contenção desse vírus, ela, pelo menos em uma das cidades, um dos grandes centros urbanos da Argentina, ela obriga o cidadão que saia de casa, como que é sem ter direito o cidadão que sai de casa, ele tem que instalar um aplicativo que diz onde ele está, para que esse dado seja rastreado. E é uma coisa assim, menina, e eu fiquei de cara. nessa matéria, eu acho que foi nessa matéria que tinha de algum desses países, eu acho que era a Finlândia, que falava que estava mandando os dados anonimizados, que seria para não dar para identificar essas pessoas. Mas quando a gente para para pensar no funcionamento de um metadado, é muito difícil não identificar uma pessoa. O Assim, que é o se metadado? o metadado é tudo aquilo que, por exemplo, quando a gente conversa no WhatsApp, o WhatsApp tem criptografia de ponta a ponta, certo? Então Sim. significa. Eita, eu já tinha soltado o microfone. Mas eu tô te ouvindo bem quando Significa. você solta o microfone, viu? É porque aí ele fica roçando na camisa. Mas enfim. Aí, a gente, quando conversa pelo WhatsApp, não dá para ler o conteúdo da mensagem, porque a criptografia de ponta a ponta ela vai estar criptografada, você não vai ter como ler. Sim. Mas o metadado é tipo todas as outras informações a respeito, que elas não são criptografadas, que é tipo a sua localização, para que horas você mandou a mensagem, para quem você mandou a mensagem, se você usando metadados de outras aplicações, você pode dar uma noção do que você está conversando com aquela pessoa. Tá entendendo? Ou seja, não é, eu posso não saber o que você está conversando com aquela pessoa, mas eu sei que horas, aonde você está, que horas ela onde essa outra pessoa está, essas informações elas não são criptografadas, tá entendendo? Uhum. Por isso que se fala da dificuldade de anonimizar um dado, porque tem todas essas outras informações que não é só o seu nome, que não é só sua idade, sei lá, essas coisas que a gente acha que geralmente é dado pessoal, né? Que são nomes, sua idade, sua data de Sim. nascimento, CPF. Tem todas essas outras coisas, que é tipo, geralmente para onde você vai, qual é o caminho que você faz, onde é que você compra, enfim, esse tipo de coisa. Mas aí voltando ainda, aquela pergunta que tu fez sobre a lei geral, se ela poderia proteger e dar uma outra perspectiva, né, no contexto brasileiro. Entendendo que todas essas coisas, tipo uma lei geral de proteção de dados, ela não é a única coisa que vai resolver, né, porque ela também é falha, etc. É uma ferramenta. E é uma ferramenta necessária, porque o que ela faz de mais importante é dar umas diretrizes de como serão feitos. Primeiro, o que são esses dados pessoais, tem que colocar em lei o que são eles, como eles vão ser coletados, como eles vão ser tratados e por quanto tempo eles podem ser armazenados, que é o que Flávia estava falando sobre o direito ao esquecimento, que é uma coisa muito importante. Até porque Que isso faz um link, só cortando você, isso faz um link com. Ai, desculpa te cortar, meu Deus, eu tenho esse péssimo hábito. não me Isso corte faz porque eu um, fico falando sem parar. isso faz um link, eu também, se deixar aqui fica duas doidas. Isso faz um link com o fato de que aí esses dados, esses metadados na pandemia do Covid-19 têm sido usados, mas eles vão ser esquecidos? Os estados que estão usando esses dados para justificando a nossa saúde, justificando manter uma sociedade livre desse vírus ou de uma doença que assole uma população inteira. Esses dados vão ser esquecidos? Como que esses dados, como que poder esse Estado
ganha nas mãos, assim, né? E aí um texto que eu li, um texto que você me mandou, ele faz um paralelo, por exemplo, com isso, para as pessoas que estão assistindo entender, que é, por exemplo, na época que os Estados Unidos teve o 9/11, o, o, o atentado lá das Torres Gêmeas, criou-se uma lei que você pode investigar. Eu acho que Isa vai conseguir falar melhor do que eu sobre isso. Fala aí, Isa. Foi logo depois do 11 de setembro, o Bush sancionou o ato patriótico, que era justamente uma lei que aumentava a vigilância sobre principalmente imigrantes muçulmanos. E foi a partir desse ato patriótico que se deu margem para a criação da agência. A INSS já existia, mas assim, o funcionamento e o corpo que ela ganhou para vigiar de forma tão intensa, inclusive não só restrita aos Estados Unidos, né? Que é isso que pesou para E o muitos Snowden joga países. a merda no ventilador, né? É, exatamente. E na época que saiu a história do Snowden, eu lembro que eu vi uma declaração do Obama dizendo assim: a gente não tem como ter 100% de segurança com 100% de privacidade. E Ai, esse é um desculpa. discurso recorrente, né? Que é esse o BO. E aí, a partir da segurança, são esses cavalos de Troia, que é tipo a saúde, a segurança. Por essas causas, vale tudo. Sim. Os E aí fins que justificam os meios, né? parece que é uma causa muito nobre. Quando a gente fala de saúde, eu acho que talvez seja até menos ambíguo do que no caso da segurança, porque cada vez mais a gente está tendo, talvez é porque o debate sobre segurança e ambiguidade sobre o que é ter segurança ganhou muita força, principalmente no Brasil, que é um país que tem encarceramento em massa, por exemplo. Isso, enfim, são pautas que dialogam bastante. Mas, enfim, aí por isso, pela nossa segurança e pela nossa saúde, a gente perdeu os nossos dados para ter esse compilado aí, esses mapas de calor que estão sendo feitos, vale tudo. E eu fico, meu Deus. E ainda tem a questão da educação, que era uma coisa que a gente também estava conversando O que você no estava que eu mandei falando uns links. pra mim no direct? Fala aí, o que você estava falando lá? Então, a gente tá com esse BO que, por exemplo, o que é que vai fazer da. Assim, como é que está a situação da educação no Brasil com a pandemia? Como é que estão as aulas? Eu não sei como é que está acontecendo nas escolas públicas. Eu tenho alguns relatos de escolas particulares de como está acontecendo e na universidade, né, também. Porque um problema que eu percebo, uma pauta que a gente tinha dentro da educação e sobre vigilância, que era uma coisa muito cara, era a respeito dos alunos que queriam filmar as aulas. Lembra quando isso era um debate? Isso era uma ameaça Sim. à livre docência, porque tinha-se esse medo de que se usasse, se distorcesse o que um professor fala em sala de aula a partir de uma filmagem não autorizada. E agora, com muitas dessas aulas acontecendo em ambientes virtuais e muitas delas sendo gravadas, eu fico bastante preocupada. O que é que isso pode acontecer? Para além disso, tem a questão das parcerias que estão sendo feitas entre as universidades públicas com a Google, né? Que a Google está chegando, oferecendo um monte de coisa. E Olha, P vamos fazer Suite. aqui, vamos fazer aqui, vai dar certo. E por quê, sabe? Por que fazer isso numa plataforma privada, estadunidense? Enfim, tem muitos problemas aí. Tem uma rede que foi criada recentemente, Não, um coletivo aí de um monte de só gente. contextualizando isso, Ah, falou antes de você falar da rede que foi criada recentemente, a gente volta para aí. Só contextualizando o que você falou, a gente falando aqui desse debate de educação e você falou do G Suite, né? As universidades têm, como todo órgão público de serviço, ela tem as comunicações internas, né? E para além das comunicações internas, tem uns sistemas que as universidades usam para compartilhar conteúdo entre os professores e os alunos. Então, esses sistemas, eles têm um preço, eles têm um valor, eles têm um processo de construção e tudo mais. E quando uma Big Tech, quando uma grande companhia de tecnologia como o Google se oferece para universidades, como já está acontecendo no Brasil, como o USP, o Nesp, o FPE, para que essa universidade use
os serviços do Google, use o G Suite, que é uma plataforma que você pode compartilhar, usar o Google Drive, usar as possibilidades que o Google permite, o Google Drive, o Gmail, isso tudo internamente. Então, o que que essa plataforma ganha com isso, né? Que tipo de... O que que... Eu vi uma matéria da USP falando que... ai, que legal, a gente vai usar o G Suite para agilizar, é uma solução, o que eu estava falando de Flávia, que as grandes companhias falam muito, é uma solução e tudo mais, e vamos economizar 6 milhões de reais por ano, a matéria falava. O que que essa empresa ganha de volta em prol de que a USP, que é a maior universidade, eu acho que é uma das maiores universidades da América Latina, ganha com isso? A gente, como é gratuito, parece que é necessariamente bom, é uma economia, né, que a gente está fazendo. E além do uso do G Suite, ainda tem, então, tem os servidores que as universidades estão usando. Tem uma rede que eu achei, que eu coloquei lá no chat, que era educaçãovigiada.org, que é uma galera que está fazendo esse mapeamento das universidades do país, que elas estão adotando ou não as plataformas do GAFAM, né, que se chama a Google, a Amazon, Facebook, Apple e Microsoft. Você está usando uma dessas, que é o famigerado Big Five, né? Você Uhum. está usando uma dessas grandes companhias para... Ou seja, está aumentando o domínio desses monopólios de internet sobre a educação pública brasileira. Basicamente, é isso que está acontecendo. Mas aí tem algumas que não estão, né? Estão fazendo de outra forma. Tem como fazer, poderia ser utilizado iniciativas de código livre ou código aberto, enfim, outras coisas que não sejam a Google simplesmente. É difícil, mas a gente, na verdade, é essa ideia de que é muito difícil, mas não, talvez não seja tanto. A gente só está acostumado, porque reúne tudo. Vamos falar sobre isso então. Vamos falar sobre essa luz no fim do túnel, que a gente está muito falando sobre como essas Tô muito empresas bad. interferem tanto na nossa vida, né, e tal e tudo mais. Mas vamos tentar, acho que o hacktivismo é uma ferramenta de pensar isso, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma ferramenta de ajudar a proteger a nossa Constituição e essas coisas que vêm, que são muito novas pra gente, né? Eu tinha comentado com o Flávio, quem chegou agora talvez não tenha ouvido, que é que a gente tem o celular na mão, o smartphone está na nossa vida há pouquíssimo tempo, se a gente faz um comparativo histórico, né? Então, assim, vamos tentar ver um lado mais positivo, né? Como é que a gente pode pensar esse, como é que a gente pode pensar formas de fugir disso, formas de escapar desse modelo, não só de negócio, mas modelo social também, né? Cada vez mais. Se você não tá no WhatsApp, por exemplo, você é esquisito. Se você não tá no Instagram, meu Deus, pelo amor de Deus, quem é você? Você não tá mostrando ali sua vida digital, você não tá digitalizando a sua vida 24 horas por dia, você é o outro, você é a alteridade sempre nos é vendida como esquisito, né? E aí, se a norma a gente tá fazendo parte desses meios, desse rolê, qual que é a contranorma? Qual que é a alternativa? Como é que a gente pode pensar essa alternativa? Eu penso que talvez uma alternativa sejam realmente as. Talvez. Então, vamos lá, deixa eu pensar, porque também é difícil, né? Eu não tenho uma resposta para Não, isso. não tem resposta Mas, certa. A gente tá aqui para mas discutir. é confabular, né? Vamos Uma confabular. coisa que. Vamos criar nossa utopia. Eu achei tão bonitinho que a Flávia tava falando assim. A Flávia tá grávida, gente. A Flávia tá com 5 meses, né? A Flávia Tabosa que tá antes, eu não sei se ela tá ainda aqui, ela e o Ícaro. Mas aí você perguntou no chat que a gente tava conversando para fazer, para tornar essa conversa com vocês possível. A gente estava conversando antes. E aí você perguntou assim, Flá, como é que você tá lidando com a gravidez nesse momento e tal? E ela falou assim: ah, eu e meu marido, a gente está criando uma utopia bonitinha para a gente poder meio que criar essa bolha de proteção e tudo mais. Como é que a gente pode confabular e criar uma alternativa, mesmo que seja utópica? Então,
há algum tempo eu achava que a gente tinha que abandonar essas redes desses conglomerados, que a gente tinha que sair delas e não fazer um grande boicote. Só que assim, boicote, quando a pessoa é uma fodida, ele tem o impacto de uma consciência e tal, não sei o que lá, mas não sei se muda de fato uma estrutura. Hum. O boicote funciona muito mais se você, sei lá, né? Se você é muito rico, tem muita influência, não sei o quê. Mas dado o meu contexto de lascada, eu penso que agora a gente tem que estar nesses lugares realmente disputando outras formas de usar. Então, assim, em vez de realmente estar nas redes só apontando conteúdo que eu odeio, talvez mostrar conteúdos de pessoas que eu gosto, que eu acho massa, iniciativas interessantes. Isso é uma forma também de hacktivismo, de pensar outras organizações sociais que eles fazem, existem os hack labs, que aí são formas de você democratizar aquele conhecimento, porque esse mundo que ele é programado, ele é escrito por pessoas, né? E pessoas A com interesses programação. muito claros, né? Não, então, toda a programação ela é uma escrita e é a escrita desse tempo que determina e que constrói essa história. Eu estava numa oficina do Intervozes e eu participei de uma oficina da Sil Bahia, que ela tem uma iniciativa muito interessante no Rio de Janeiro, acho que é no Rio de Janeiro, que é a Preta Lab. E lá, a Preta Lab, ela atua para formar mais meninas negras na programação. Que massa. Esse é o intuito. É bem interessante. E aí o que ela começa falando assim, a gente fala de Twitter, de Facebook, não sei o que lá, mas quem é que é dono disso? Aí quando você vai ver a cara, é a mesma coisa, né? Só que são um bando de jovens brancos. E Mas é a mesma coisa. isso é interessante, porque eu acho que, da mesma forma que essa conversa toda pode chegar, pode parecer muito difícil para muitas pessoas, e a gente tem que tentar simplificar esse conteúdo, tentar simplificar. Eu acho que uma das formas, dialogando com a pergunta impossível que eu te fiz, de solução, de como que a gente pode pensar uma alternativa para isso, eu acho que uma das formas é com a educação. Eu acho que a educação é um compartilhamento de dados comuns, né? A gente pode, também uma das formas de ativismo, de compartilhar esses dados, compartilhar essa informação, compartilhar esse conhecimento. E isso é uma possibilidade de, aos poucos, as coisas não vão acontecer magicamente, como passe mágica, porque o Google também não está na nossa vida magicamente. O Google está aí desde os anos 90 construindo o Alphabet, né? Acho que é Alphabet o nome, É o né? alfabeto, é o nome da Do empresa. conglomerado que abarca Google e tantas outras empresas predativas de dados. Mas é fazer com que essa produção de tanta divulgação de conteúdo sobre isso, tanta discussão sobre esses temas, quanto quem ocupa esses lugares. Eu acho muito bonitinho que muitas empresas, muitas dessas grandes empresas, aqui no Brasil a gente pode citar o Nubank ou sei lá outras empresas assim, falam muito O de Itaú, né? o Que fez Itaú aquela propaganda. fala muito de. Ai, a nossa equipe é muito democrática. Ai, o nosso corpo, os nossos. Como é que chama? Qual a palavra bonitinha? Colaboradores. Os nossos colaboradores são muito diversos. A diversidade dos nossos colaboradores é o que faz a gente tão especial. Mas não é, né? A gente ainda vê, a gente ainda vê que essa produção de. Até porque a programação não é uma coisa que é ensinada pra gente. Não é uma coisa fácil, é uma coisa difícil. Não, me refaço. Não é uma coisa difícil, é uma coisa que é ensinada como difícil, é uma coisa que é muito centralizada ainda na mão de poucas pessoas, que são pessoas de classe média, branca, que vêm de um contexto histórico, cultural, é, americanas ou europeias, muito específico, né? E isso não está na mão da comunidade, isso não está na mão das meninas negras da periferia do Rio de Janeiro ou de qualquer periferia do Brasil, né? A gente sabe que essas pessoas, o Brasil descobriu recentemente, e olha que engraçado, que periferia consome, né? Que periferia dá lucro, que a periferia também compra. E a periferia, apesar de comprar, apesar de dar lucro, ainda não tem a voz que para dar para engrossar
esse discurso que parece muito vazio de diversidade de colaboradores. O que é que tu acha sobre isso? Sobre, por exemplo, essa inserção de outras figuras que programem, né? Por exemplo, tem uma coisa que eu acho muito interessante, é porque essa é uma história que foi fabricada. Porque até a década de 80, a maior parte das pessoas que estudavam nos cursos de computação eram mulheres. Era E aí mesmo. isso mudou. É. Aí por que que isso mudou? A gente tem alguns indicativos, né, que podem colaborar com isso. Tem essa ideia dessa ideologia do Vale do Silício, que ela foi muito exportada, que está dentro dessa lógica hiperindividualista, que é essa loucura. E também eu penso muito em algumas produções audiovisuais que colocavam mesmo uma figura do programador, e mesmo as figuras desse tipo, Bill Gates, o Steve Jobs, enfim, essas pessoas como grandes gênios. Mas é isso, tipo, até a década de 80 a maioria eram mulheres. E aí por que que deixou de ser mulher? De repente passou a ser menos de 5% das mulheres. Tem algumas pesquisadoras que vão falar disso, assim. Tem a Gabriela Coleman, que ela menciona em alguns artigos, mas tem outras pesquisadoras que falam isso. A Gabriela Coleman é uma antropóloga canadense que ela faz uma pesquisa sobre o Anonymous. Mas aí ela também fala um pouco sobre o feminismo, né? Feminismo em rede, essas coisas. Eu fico bem pensando nisso. Fora que, então, essa questão das populações periféricas tem. É porque a lógica de capital, do capitalismo, ela demanda que existam pessoas sempre à margem, né? Sim. Elas não vão ser cidadãos que vão atuar na construção porque elas estão construindo a sociedade junto. Mas a ideia de capitalismo é que elas estejam sempre marginalizadas apenas para serem consumidoras. Mas não é isso também que acontece, porque o que a gente tem são várias iniciativas de movimentos, de grupos periféricos que fazem realmente a roda girar. Inclusive coletivos de comunicação, coletivos como o da Preta Lab, que ela vai querer que enegrecer, né, esses espaços com meninas programando, enfim, uma perspectiva O, interseccional o mesmo. Dimas, que é um amigo em comum nosso aqui, está falando que é a utopia de conscientização e da proliferação de personas que atuarão na construção dessas tecnologias. Ainda é utopia, né? Essa proliferação de personas. Não, Eu, você falou agora aí de justamente o contrário. Eu te fiz uma pergunta escrota. Você falou aqui agora. Você falou agora justamente o contrário, é, de que tem alternativas e de que tem comunidades e grupos se organizando de outra forma. Olha, tua mãe tá aqui. Ai, que fofa! beijo, mãe. Que É isso mesmo, Flávia, também. mas isso ainda não é comum, né? Isso gira uma economia, mas essa economia está longe de ser uma economia hegemônica, né? Então, é, é importante, eu acho, a gente achar caminhos de Fica. discussão, né? Para isso. Que foi, amiga? Cortou, eu não ouvi o que tu perguntou. Era bobagem. Só. Mas uma coisa, essa coisa da gente não saber dessas iniciativas, eu acho que está muito dentro dessa lógica da gente só compartilhar aquilo que irrita, o que a gente odeia. E a gente acaba não vendo as iniciativas que são massa, que são foda. Tá entendendo? Que eu fico pra não viver. A gente ela fala tanto sobre o que não gosta, fala tão pouco do que afeta, né, no sentido positivo, porque também essas redes elas funcionam a partir dessas afetações negativas, né? A gente passa mais tempo, compartilha mais conteúdo quando está indignado. É mais fácil compartilhar para mais pessoas um vídeo que lhe deixou puto da vida do que um vídeo que você acha massa. E uma coisa, um podcast que você gostou muito. É. Eu tava. Ai, que engraçado tu falar isso, que massa. Porque isso me deu um link aqui de. Eu tava vendo o pastor Henrique Vieira, é, o Emicida, só contextualizando, o Emicida lançou o Emicida é um rapper brasileiro que lançou um álbum chamado Amarelo. E na primeira música ele fala sobre amor, de alguma forma.
e ele fala, e tem no final da música tem um versinho que o pastor Henrique Vieira, que é um cara que vem lá de Niterói, que é uma cidade da conurbação do Rio de Janeiro, fala sobre o amor como uma coisa revolucionária. Não o amor como um sentimento, isso já dá uma outra live, mas isso já puxa várias outras conversas e várias, mas acho interessante fazer o link. E aí isso faz com que a gente, nesse momento, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, né, a gente fique que a gente obscureça essa visão amorosa, digamos assim, não amor romântico, não estou querendo falar sobre amor romântico ou amor enquanto um sentimento abstrato e tal e tudo mais, mas o amor enquanto até como forma política mesmo, né? Ver as pessoas com mais empatia e tentar contribuir positivamente para a sociedade. Isso é uma forma de amor, né? E a gente está muito mais ligado aí. Inclusive, tinha uma época que se falava de um aplicativo de match com ódios em comum, né? Ai, eu odeio isso. Ah, Eu também odeio. Então, é, acho que a gente está muito mais propenso, é engraçado, muito menos propenso a ver socialmente as coisas por uma ótica amorosa e mais por uma ótica de hate. O hater é essa figura por trás do, do... Ai, menina, travou aqui, ó, Descame. Mas o... Ai, travei. Mas é isso. tem esse comentário aqui de Dimas, das diversidades da inteligência artificial, que ela é criada para refletir a inteligência de quem criou, né? Que é o que Flávia estava falando também sobre como algoritmos refletem os vieses ideológicos de quem programou. E aí tem um texto que eu acho bem interessante, que é sobre tecnologia e o ethos negro, que Ei, é Kiki. de um filósofo chamado Baraka. Quem fez a tradução, né, para português foi Tarcísio Silva. Nesse texto, ele vai fazer assim uma digressão sobre como é isso, né? As tecnologias refletem a intenção, os hábitos. Então, quando a gente pensa no uso nessas tecnologias que a gente usa hoje, assim, no caso dessas cibernéticas, o que é que elas refletem, assim, qual é a ideologia, a forma de ver o mundo que a gente tem, que tem duas coisas diferentes. Tem a arquitetura dessas redes e tem o Uhum, uso que a gente faz dessas redes, né? Estava sim. falando essa coisa de compartilhar coisas que a gente ama, é um comportamento, mas a É forma, uma o modulação. fato da... não, uma proposta de... É, mas a razão pela qual a rede mostra mais conteúdo que causa raiva, isso é uma forma da arquitetura dessa rede, que reflete um pouco dessa ideologia, desse ethos. E aí eu me lembrei de um outro texto, de uma outra pesquisadora, que ela vai falar sobre essa ideia de vigilantismo, como chega para gente que é branco, né? Mas mesmo no sul do mundo, essas coisas, como chega para a gente, assim, meio que como uma novidade. Mas ela vai falar dessa ideia de vigilância dentro do que ela já estava presente, por exemplo, dentro dos navios negreiros. E aí já tinha essa noção. A gente fala, quando pensa em vigilância, é muito comum fazer associação a Foucault, ao Vigiar e Punir, ao Panóptico, etc. Mas pensar numa outra forma também, essa vigilância como presente e como ela age de forma diferenciada em determinados grupos sociais. Enfim, eu fico viajando nisso, nesses impactos, em como esses conceitos chegam em determinadas pessoas, como chegou a vigilância para mim, como esse medo do... Enfim, dessa Caraca, tecnologia mano. também. Olha, eu vou te dizer, eu tô apaixonado por essas conversas que a gente teve. E o Instagram acabou de me avisar aqui que eu tenho 1 minuto para acabar essa conversa, 1 minuto e meio. Então eu queria agradecer muito a todo mundo, a você, Isa, que participou, a Flávia que participou, a todo mundo que esteve presente, todo mundo que discutiu e conversou. E eu queria dizer também que o papo de live não acaba por aqui. Esse é o plano piloto, o projeto piloto de uma ideia que eu quero que seja uma discussão de várias outras coisas. A próxima pauta a gente vai falar sobre feminicídio e sobre o lugar da mulher negra e o lugar do feminismo negro nessa sociedade que a gente está vivendo.
E essa pauta de hoje que a gente comentou, essas lives, elas vão subir para o YouTube, outra plataforma, e esses insights, essas conversas que a gente teve aqui, esses caminhos que a gente trilhou para falar desse assunto que pode ser tão diverso e ir por tantos lugares, essas ideias, esses insights vão virar texto numa plataforma chamada Medium. E eu vou compartilhar com vocês futuramente quando estiver pronto, na semana que vem. E é só isso. Eu queria só agradecer a quem está aqui, a todo mundo que participou, todo mundo que fez isso possível.